Marlon, você iniciou o seu discurso falando sobre um desvio de 2 milhões da UPA. Esse desvio, ele é de quando? Agora? Esse desvio, como existem documentos com você, que você pode comprovar as datas, e com todos os vereadores, ele vem ao longo do tempo e somados dão um valor de aproximadamente 2 milhões e meio. É claro que também temos algumas outras situações que foram denunciadas ao Conselho, não só quanto a desvios financeiros, mas também de insumos, medicamentos e algumas coisas mais. Porém, a gente reduziu a fala ali na tribuna ali, porque temos um tempo reduzido, e eu priorizei o que a gente tinha em mãos como documento, né? Esses 2 milhões e meio, então, pelo que a gente vê aqui, começa em janeiro de 2016 e tem na gestão atual também ou só de 2016? As denúncias que fizeram a gente fazer essas pesquisas partem do ano de 2017, onde eu tenho comprovado no Conselho algo em torno de 320 mil reais. E, embasado nisso, a gente resolveu ampliar nossas investigações. Né? Esses recursos são recursos federais, porque o Estado já não está repassando, são recursos federais que deveriam ir para a Santa Casa de Formiga. E como que é essa questão desse recurso? Hoje nós temos 3 procedimentos investigativos, né, e administrativos avaliando essa questão. Esses 3 procedimentos estão no Ministério Público de Formiga, no Ministério Público de Divinópolis da Fazenda e do Cidadão. Como se trata de recursos que saíram do Fundo Municipal de Saúde e foram para a UPA, são recursos que são considerados recursos federais, pois o Fundo Municipal não tem como distinguir qual é o recurso. Caiu lá, aí a gente entende que quem deve fiscalizar, é claro, além do excelente trabalho que o Ministério Público Estadual tem feito, é o Ministério Público Federal. Por quê? Porque nós temos 3 procedimentos e mais uma CPI aqui na Câmara. E quando as coisas estão muito espalhadas, não vai chegar a um ponto de vista comum. Por isso, o Conselho entendeu e deliberou em plenária que deveria ser denunciado ao DENASUS e ao Ministério Público da União. Você denunciou também um desvio de 60 mil reais, né? Explica melhor essa situação. Esses 60 mil reais deveriam ser aplicados onde e como que são recursos do quê? Na verdade, existe uma casa de acolhimento que funciona num prédio da saúde. O que acontece? A casa de acolhimento, a gestão alega que ela tem uma permuta com a assistência social de imóvel em outro lugar. Tanto é que eu não citei aluguel, eu citei gastos, despesas. E essa casa de acolhimento tem despesas de água e luz, que ao longo dos 3 anos e meio somam em torno de 60 mil reais. Esse dinheiro, que é da saúde, não pode ser utilizado em outra secretaria. Sendo assim, a gente entende que esse dinheiro está sendo usado indevidamente. É claro que eles vão poder justificar e tudo mais, mas só que eles vão fazer isso junto ao Ministério Público, não ao Conselho, porque o Conselho já teve o entendimento dele e a gente pode estar errado, é claro, eles podem justificar, mas a gente já vai dar andamento e deixar para que a autoridade competente avalie essa questão. Esses 60 mil a Prefeitura deveria ter sido utilizado então para pagar o aluguel e não usa, então, porque tem a permuta do imóvel, é isso? Não, esses 60 mil não deveria ser utilizado porque essa casa nem deveria estar lá. Para que essa casa estivesse lá, onde ela está, deveria ter tido uma deliberação do Conselho autorizando que ela esteja lá. Ela tinha um decreto, na época, se eu não me engano, do Davi, que autorizou ela ficar lá por 120 dias. Mas quem delibera sobre a saúde no município é o Conselho Municipal de Saúde. E nós não demos, que eu me lembre, para o momento não tem essa autorização, está irregular. Então, esse dinheiro não pode ser usado para pagar a despesa de outra secretaria. Entendi. Marlon, deixa eu ver aqui, qual que é outra coisa também que eu anotei aqui? Vagas do TFD, você denunciou também. Sim, as vagas do TFD, há algum tempo atrás, nós tínhamos 100 vagas. E elas caíram drasticamente para 30, que é as denúncias que a gente tem recebido. Então, eram 100 por dia, caíram para 30. E, ao invés de reduzir os nossos problemas, eles aumentaram. Então, não justifica esse corte drástico. Nós queremos que sejam restabelecidas, porque nós entendemos que a gestão está prejudicando a sociedade com essa redução drástica. Houve essa redução, houve um aviso prévio ou não, simplesmente reduziram e não passou pelo Conselho? Na verdade, a gestão no final do ano, ela simulou uma situação de calamidade financeira na saúde, que eu pessoalmente não entendo que a situação calamitosa seja só na saúde. Não existe situação de calamidade na saúde, porque para chegar na saúde tem que passar por toda a gestão. E com base nessa situação que eles criaram, eles inventaram essa questão de reduzir cortes e o TFD foi muito prejudicado.
e a gente está questionando isso. Então isso veio então do decreto? Isso veio do decreto, um decreto sem fundamento, porque até hoje não apresentaram ao Conselho quais foram os estudos para poder fazer essa deliberação. Eu digo deliberação porque eles deliberaram sem consultar o Conselho. O ano de 2017, ele teve tanta coisa irregular com relação a deliberações por conta própria da gestão que nós recusamos o PAS. O PAS é o Programa Anual de Saúde, que é um instrumento de gestão no qual o prefeito deveria atender. Você denunciou também sobre a questão dos medicamentos. Tem mais de um ano e a UPA está superlotada com pacientes de hipertensão porque falta medicamento na farmácia. Na verdade, a gente citou um ponto da questão dos medicamentos. Nós temos muito tempo, talvez até mais de um ano que vocês acompanham, que está faltando medicamentos, mas de um ano para cá a situação complicou. E ao longo do ano a gente foi cobrando da gestão, eles diziam que não tinha dinheiro e negociavam com o Conselho, e a gente foi tentando segurar a onda para ver se chegava uma luz no fim do túnel. Agora já chegou dinheiro, já pagou e a gente vê que ainda falta alguns medicamentos. Eles alegam que esses medicamentos que ainda faltam é por causa de cadastro, por causa de outras questões que precisam ser resolvidas. Agora eu entendo que uma gestão organizada, ela no mínimo, se ela vê que vai ter um problema, ela antevê e resolve. Se o problema era cadastro, elas deveriam ter feito os cadastros. Se vê que um fornecedor não vai querer fornecer porque não recebeu em dia, ela deveria ter procurado outro fornecedor. Então a gente tem que denunciar sim. O nosso conselho não é omisso. Sobre a questão, você hoje veio aqui, usou a tribuna, o que você espera então que os vereadores façam cientes dessa situação que nós falamos? Na verdade, o que acontece é o seguinte, o Conselho, eu estou à frente dele, esse mês completa um ano. E a gente tem feito estudos, tem feito N situações. Eu, ao longo desse ano, eu sempre estou aqui na Câmara, acompanhando, escutando o que os vereadores denunciam. E eu tenho acolhido as denúncias deles, investigado. Eu tenho tentado resolver algumas questões, que vocês mesmos me acompanham aqui ao longo desse período. E agora que a gente tem um resumo de um ano, eu trouxe algumas denúncias que precisam ser analisadas e com urgência, eu espero que eles façam o mesmo. Eu espero que eles ajudem o Conselho, porque o Conselho já fez as denúncias, já estudou o caso e agora transferiu para que eles nos auxiliem a forçar a gestão a tomar atitudes para o bem da população. É isso que a gente espera. E diante de toda essa situação, o Conselho cobra explicações da Prefeitura? A Prefeitura fala alguma coisa? Dá alguma explicação ao Conselho? Ao longo dos anos, a gente tem feito muitos questionamentos. Ao longo dos anos, não, ao longo do ano, perdão. A gente tem feito muitos questionamentos. O ano passado foi um período mais difícil. Como eu disse, o Conselho foi muito atropelado pela gestão. Esse ano, as coisas amenizaram. É claro que ainda precisa melhorar muita coisa, tanto que a gente está cobrando. Mas melhorou bastante. Eu tenho a dizer que a gestão, mais na pessoa do Rinaldo, que se dizia dono da pasta, mas eu vi que ele não era tão dono assim, porque muitas coisas que a gente negociava para o bem da população não conseguia manter, porque o prefeito mesmo segurava. Mas houve tentativas de ajudar e tudo mais, e elas têm melhorado. Então, hoje eu devo dizer que a gestão ela está melhor do que o ano passado, mas nós ainda temos que chegar a alguns pontos para poder melhorar um pouco a população, porque ainda falta alguma coisa. Sobre essa questão dos 2 milhões, a Prefeitura justificou alguma coisa para vocês? Na verdade, o documento que a Prefeitura mandou, não para nós, mas para o Ministério Público, é o documento que você tem em suas mãos. Aí ela cita um documento que sai da própria gestão para o Ministério Público. E eu pedi vistas em todo o processo do Ministério Público, eu vou estar com vários documentos em mãos, e vocês também podem fazer isso, consultar lá, ver como é que está o caso. Eu acho que a gente tem que dar publicidade, porque a gestão pública, um dos princípios e também um dever é dar publicidade às questões relativas ao que é feito com o dinheiro público. Então, é isso que o Conselho tem feito, é isso que o Conselho faz. Porque amanhã, se disserem que teve uma coisa errada, ninguém vai poder dizer que foi o Conselho que omitiu, que foi o Conselho que foi colaborador com a coisa errada, porque hoje nessa Câmara eu denunciei muitas coisas que precisam ser analisadas. E eu não estou denunciando para prejudicar a gestão, eu estou denunciando para que a gestão tome providências. E o novo secretário de Saúde? É como eu disse, esse ano melhorou muito em relação ao ano passado. Esse ano, não que ele seja melhor como pessoa, mas na questão dele estar mais presente lá dentro da CEMUSA, na questão de ter um pouco mais de diálogo, eu digo para vocês que houve sim uma melhora, mas ainda pode melhorar mais. A gente ainda pode conversar para poder potencializar um pouco mais. Mas eu devo ser sincero e dizer que há muito boa vontade dele nessa questão.